Boa noite. No Material Nerd de hoje, eu vou começar com um poema que diz assim: eram duros aqueles tempos a quem queria a vida, e querendo viver, garotos de uma forma atrevida, seguraram outra bandeira com flores desenhadas, e sonharam que eram doces as dores estampadas. E um mutante sonha antes de uma queda para o alto, acerta o escuro, rompe a barreira e quebra o salto. O espaço é o lugar da coragem e da descoberta, e nenhum homem a ele chegou sem ser poeta. Luiz Carlos Barata, no Matéria-Prima. Boa noite, Luiz. Boa noite, Benjamin. Bacana, obrigado pela abertura aí. Pois é, eu queria que você falasse um pouco sobre o roqueiro e o poeta. Bom, o Roqueiro e o Poeta é um poema que eu fiz com o objetivo de contar a história da Patrulha do Espaço, né? Especialmente o livro, né? Patrulha do Espaço, do Planeta Rock. E a ideia foi dar um resumo da história, né? Da banda que eu conheço bem, trabalhei com essa banda uns 4 anos. Né? Fiz depois esse livro, que esse livro na verdade é uma coletânea de textos que eu escrevi a respeito da banda, inclusive consta desse tipo de poema. Enfim, a história desse poema é mais ou menos essa. Eu vi uma observação sua que diz assim: a poesia deveria ser proibida para menores de 30 anos. São brinquedos perigosos. Por que exatamente você disse isso? Aquela coisa me matou, cara. Pô, mas eu tenho 28. Tá bom, não tenho culpa, cara. Espera chegar aos 30 pra você fazer alguma coisa. Não, cara, isso aí na verdade tem várias interpretações para isso. Logicamente que eu não estou querendo colocar mel, você não deva escrever poesias antes dos 30 anos, porque é a fase. Como dizia o Leminski, né, a poesia é um fenômeno etário, né? A gente começa a escrever poesia lá, moleque, aquela coisa, pra namorada e tal, e de repente tem um determinado momento que, por volta dos 30 anos, o cara não é difícil, quem ultrapassa isso? Então fica aquela coisa, vamos dizer, né? Aquela coisa. E se você sobrevive a isso, você ultrapassa todas essas fases e tal, não sei o quê, você realmente, sabe, é aquela coisa, realmente um poeta. Não estou falando isso porque eu tenho mais de 30, bem mais de 30, quase o dobro de 30, mas mais porque é sedimentação, até aí você brinca. A partir daí, quando você vai ter a tua carga emocional, de vida, tudo, aí você consegue sedimentar a poesia. Essa é a minha maneira de ver. Eu fiquei tentado a cometer um erro que fazem sempre com você, de comparar sua poesia, entre eles, Augusto dos Anjos. E eu ri demais quando você disse que, quando eu olhei Augusto dos Anjos, eu vi que ele estava me plagiando. Não, cara, assim, muita gente fala. Não, tipo, é lógico, cara. Você imagina o seguinte: alguém lê o que eu escrevo e diz, puta, cara, isso aqui, você e tal. Não, compara com Augusto dos Anjos, com Bukowski, que são, vamos dizer, é o mais comum, né? É claro que eu tenho orgulho, esses caras são pra caramba. Só que assim, cara, sendo bem franco e sincero, já me perguntaram várias vezes isso. Quando eu comecei a escrever e tal, eu tô aí querendo fazer alguma coisa agora esse ano para completar 40 anos de poesia, né?
E aí eu escrevia e tal. Mesmo quando eu tinha por volta de uns 20 anos, eu tinha escrito bastante, eu ganhei presente de uma tão namorada e tal, um livro do Augusto dos Anjos. Eu li aquilo e eu levei um susto. Eu falei, caramba, meu, esse cara tem a mesma pegada que eu, o mesmo estilo e tal, a mesma maneira de falar, de ver as coisas e tal. Ó, Augusto dos Anjos é o cara, meu, tá ali, cara. Sabe? O cara que veio. É um cara que eu admiro muito, leio, volto a ler sempre e tal. Mas assim, não é que ele me influenciou a escrever. É uma coisa dele, mesma coisa que Bukowski. Eu falei Bukowski com mais de 30 anos, eu descobri que existia Bukowski com 30 anos. Então quando eu vejo gente pegar coisas que eu escrevi antes de eu ter lido Bukowski, por exemplo, eu falo, pô, cara, legal, você quer dizer, sabe? Mas, sei lá. Dependendo de como é a conotação dessa comparação, como livro, me fico até não sei, orgulhoso, né? Sei lá. Talvez assim, a gente está muito acostumado a atribuir a poesia a coisa meio, como é que eu vou dizer, o lado do romântico da coisa, né? Quando você escreve uma coisa visceral, quando você escreve sobre o dia a dia, talvez haja um certo choque, né? Você tem uma tendência a escolher aquela poesia sempre falando de amor, de paixão, e quando você vai lá e bota toda aquela visceralidade em cima do que você está escrevendo, às vezes as pessoas não interpretem tão bem assim. O que é que tu acha disso? Cara, é aquele lance, né? Eu tenho uma seguinte maneira de pensar. Eu sei que essa minha maneira de pensar ela é minha, tá? A gente não concorda. Eu acho que a poesia tem que ser uma coisa honesta. A arte, de forma geral, música tem que ser honesta. Honesta no sentido, porra, meu, eu tô cantando aqui, eu tô escrevendo, eu tô compondo, cacete, eu tô pintando aquilo que eu vivi, aquilo que efetivamente eu penso, aquilo que, sabe? Eu não conseguiria fazer, sabe, hoje, até nunca consegui fazer, embora eu tenha feito muitos poemas de amor e tal, que era o momento que eu vivi, tá? Mas assim, eu não consigo chegar e ficar escrevendo, pô, aquele flor linda de céu maravilhoso e azul e tal, porra, eu não vejo o mundo assim, eu não vivo esse mundo. Então eu vou estar sendo deshonesto, não é com ninguém, comigo, porque antes de qualquer coisa eu escrevo para mim. Bom, tá? Então eu não vou conseguir falar sobre uma coisa que eu não sinto, uma coisa que eu não vivo, tá? Eu vou estar sendo desonesto. E eu não acho que, por exemplo, eu vou falar sobre carro, que é uma coisa que eu não entendo porra nenhuma, eu vou falar sobre futebol, que é uma coisa que eu não entendo e não gosto. Então eu acho que poesia ela tem que ser honesta, a arte tem que ser honesta, é nesse ponto que e se você não viveu no sentido, cara, você está escrevendo sobre o quê? Você está enganando as pessoas, você está sempre enganando. Inclusive você deu a declaração que após a ida do artista toda a obra dele devia ser destruída, né? Porque a poesia não devia ser copiada. Eu acho porque várias coisas, sabe? Eu vejo, por exemplo, hoje briga por causa de direito autoral, sabe? Do trineto do cara tá lá brigando. Pô, cara, o que o sabe, que nem você comenta num vídeo seu de deixar, sabe, uma recordação dos seus filhos e tal, mas assim, quando você cria alguma coisa, você cria uma poesia, uma música e tal, quer dizer, os seus filhos, os seus descendentes, eles não tiveram absolutamente nada com isso, eles não contribuíram com nada, a não ser pela presença, talvez. Mas sabe, que direito as pessoas têm de se apropriar de uma coisa que não é delas? Eu tenho uma maneira de dizer, de pensar esse ponto para isso. Eu acho que toda a poesia, a literatura, o cara morreu, cara, domínio público. Toda a obra dele, o sujeito, enquanto o cara está vivo, ele tem todo o direito de usufruir, de viver. Se ele for um cara considerado, tá bom, tá ganhando grana com isso, ótimo, tá ganhando um trabalho artístico, como é um trabalho um outro qualquer. O camarada morreu, cara, velho, me desculpa, isso aqui agora é o seguinte, é de todo mundo, mas não de todo mundo para usar
dizer não, sabe? Como é comum na internet, né? As pessoas pegarem coisas que você escreve, e já aconteceu muito comigo isso, ninguém pegar coisa que eu escrevi e botar o nome dele, peraí, aí não, aí é roubo, aí é outra coisa. Tá? Mas assim, eu acho que assim, o cara morreu, ou isso, tudo passa a ser domínio público. Ou então é o seguinte, queima tudo. É aquilo que o Kafka tentou fazer. Muita gente tem uma visão sobre essa questão do Kafka, que chamou o amigo dele lá, o Max Brolin, uma coisa assim. E falou pro cara, queima tudo, cara. O Kafka era desconhecido, o Kafka morreu desconhecido, ninguém conhecia o cara. Ele chamou o amigo dele e falou, velho, queima tudo, eu não quero, isso aqui é porcaria, eu não quero que isso fique. Enfim, o amigo dele falou, não queimou, enfim, deve ter ganho uma puta grana, os escritos do amigo que ele não... Ele assim, vamos dizer, eu sempre falo que é o seguinte, o amigo do Kafka, ele fez um grande favor para a humanidade, para a literatura, para a arte e tal, mas ele foi um péssimo amigo, ele traiu um amigo, entendeu? Eu tenho essa visão do Kafka, queima tudo, cara, quem lê o que eu escrevi agora, porque não adianta, daqui a 50 anos vão ler o que eu escrevi agora, para quê? A troco. Isso é um momento meu. Tem coisa que eu escrevi há 2 anos atrás que eu já não me diz mais nada. Assim. Eu comecei a nossa conversa com o poema O Roqueiro e o Poeta. Uhum. E agora a gente, depois de tanto falar da poesia, a gente vai falar agora do lado roqueiro, né? Tenta o impossível, como eu disse a Armandinho Macedo, tenta resumir 40 anos ligados ao rock and roll. E mais ainda, fala da tua iniciativa de ter criado um site para poder divulgar as bandas aí. Cara, a minha ligação com o rock, assim, eu acho que desde que eu me conheço por gente, né? Eu tenho 56 anos hoje, então, quer dizer, eu vivi o que pra mim é a melhor época do rock, a adolescência. A melhor época do ser humano, que é a adolescência. A melhor época do rock foi nos anos 70. Então, assim, eu sempre me interessei. Como eu, nunca consegui, eu comprei um violão, tentei aprender, não consegui. Então, uma hora que eu não tô para ser músico. Eu não sou disciplinado o suficiente para ser músico. Eu não tenho aquela coisa, música, tem que ficar estudando a vida inteira. Depois de tentar várias vezes aprender um instrumento, eu falei, meu negócio é outro, meu negócio é escrever, eu sempre gostei de escrever e tal, e eu comecei. A gente fazia na época, nos anos 70, o que se chama hoje de fanzine, que nem tinha esse nome, a gente chamava de jornalzinho e tal. E a gente começou a fazer com mimeógrafo, e eu escrevia, eu ia num show, escrevia um textinho, e comecei a escrever ali, era muito difícil a informação, não tinha internet, nada disso. E eu comecei a viver nesse meio. E fazer amizades com músicos, sabe? Assim, sempre meio à distância, sempre querendo me preservar, sempre me preservando disso. Nunca fui de chegar e ficar pedindo autógrafo, odeio esse negócio de ficar lá babando ovo pra músico, sabe? Eu acho um negócio babaca isso. Eu tenho amizade hoje, eu conheço, assim, principalmente até do pessoal mais velho, que, né, da minha geração, mais velho. Então eu conheço todo mundo das bandas. Respeito a todos, sou respeitado por todos. Entendeu? Teve uma época que eu comecei, que eu organizei festivais de rock e tal, tudo muito insípido. Entre 2001 e 2004, 2005, eu fui manager do Patrulha do Espaço, estou tentando te resumir o máximo que eu posso. E o lance do site. Quando eu criei o site A Barata, ainda assim é o seguinte, eu criei esse site em 1990, final de 96, 97. Internet no Brasil era uma coisa, pouca gente usava, caro. Era muito caro e tal. E eu comecei a jogar nesse site esses textos sobre rock, textos meus, e começaram a aparecer pessoas. Eu escrevi um texto, eu comecei a colocar esse tipo de coisa. E eu criei um negócio, cara, que, assim, eu não vou dizer pra você, eu não seria maluco a ponto de dizer pra você, a Microsoft me copiou com o MySpace. Mas uma coisa eu te falo,
bem antes de MySpace surgir, que hoje também desapareceu, eu tinha no site Aparato uma página que eu fazia gratuita para a banda. Eu tinha lá aparato.com.br o nome da banda. Eu fazia aquilo. Cada banda tinha a sua pagininha, com a sua discografia, biografia, blá, 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 blá. Eu fazia isso muito antes de aparecer MySpace. Site pra banda, as bandas não tinham, ter site era uma coisa muito complicada, muito caro, e eu colocava isso. Várias bandas tinham os seus sites dentro do Barato. Só que chegou um ponto que foi a mesma época que surgiu o Whiplash, né? Que existe até hoje, e chegou um determinado momento, o Whiplash começou a crescer, a gente cresceu, eu cresci, ele cresceu, e sabe, chegou um ponto que eu falei, peraí, sabe, eu vou dividir. Eu conversando com o João Paulo, que é o dono do Whiplash, falei, cara, vai na fé, cara, toca o barco aí, eu te apoio e tal, mas eu vou dar uma guinada no meu site, eu vou mudar um pouco. E foi quando eu comecei a não retirando mais essas páginas. Foi quando também apareceu o MySpace e tal, então eu tirei essa conotação de site de rock e passei a fazer a mesma coisa que eu fazia com bandas de rock, com escritores, com poetas. Tinha gente do Brasil inteiro, gente que nunca tinha publicado, que não conseguia, não existia blogs, não existiam blogs ainda, os blogs vieram depois, entendeu? Então assim, eu tinha lá, cada escritor, cada poeta tinha a sua página, que eu editava isso na unha, não tinha todas as ferramentas de edição da internet hoje. O cara mandava um e-mailzinho com texto, põe lá no site e tal. Isso foi até a explosão das redes sociais, que detonaram, acabaram com isso, sabe? As redes sociais têm Orkut no primeiro momento, Facebook e tal, elas têm um papel legal? Tem, né? Claro que tem, ninguém vai dizer que... Só que assim, eles são seres egoístas, eles querem tudo para eles. Então eles criaram um conceito que hoje ninguém mais quer saber de site de ninguém, entendeu? E eu comecei, falei, então tá bom. E as pessoas passaram lá, não, eu não vou publicar no site do Barato, eu vou publicar no Orkut, publicar no Facebook. Primeiro no blog, depois no Orkut. E aí eu acabei, tá bom. O site vai virar simplesmente um site pessoal meu, um portfólio, tá bom, que é hoje. Eu tive nessa época, 2001, 2002, por aí, eu tinha uma média de 1.000 a 1.200 acessos por dia, que é coisa pra cacete. Um site que, nunca dependi de um centavo de ninguém, entendeu? Ralando, tirando, não vou pagar a conta de luz, não, vou pagar, vai liga pra eu pagar e tal. Enfim, sem nunca dependendo de nada, de anúncio, nada de ninguém. Eu acho que é isso. Você tocou num detalhe que às vezes eu acho que foi talvez um dos motivos, assim, no conceito inicial do matéria-prima, eu comecei a fazer essa pesquisa. Que eu também queria que você falasse um pouco, né, mediante a sua experiência. Eu acho legal a fanpage, mas a fanpage ela incorre talvez no mesmo problema de um site que só fale apenas de metal, ou só fale apenas de determinada coisa, porque você não consegue abrir espaço dos horizontes das pessoas, né? Você vai criando nichos através de nichos e eu não sei se essa divulgação estão transformando a rede social na rede individual, né? A rede do próprio ego, né? Eu acho meio tipo isso, assim. Até teve um comentário que eu acho que foi de Luiz Calanca que comentou isso, que a verdadeira rede social era você pegar o fanzine e aí era 4 pessoas, né? 3, né? E foi diminuindo até chegar a um cara só no celular, vendo aquele vídeo lá, né? Calanca é maravilhoso, né? As declarações de Calanca também são bastante interessantes. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? Você comentou comigo antes da gente começar a gravar que o rock tava meio que agonizando aí, né? E aí talvez seja isso, essa briga de brios e egos e tantas outras coisas? Pra mim cara. Porque bem isso, eu concordo eu concordo com esse posicionamento do Calanca. Eu sei como ele pensa, eu conversei com ele pessoalmente, ele
não aceita certas coisas. E assim, para mim a visão é essa, embora, lógico, é o que eu falei na pergunta anterior, cara, eu não vou dizer, puta, Facebook é uma droga, temos que limar, acabar, isso tudo. Não é isso. Lógico que não. Só que eu não sei até que ponto o Facebook é criador ou criatura, entendeu? O Facebook cria esse comportamento individualista. Individualista não, vamos separar as coisas. Egoísta. Mas ele não cria, né, esse comportamento egoísta e vaidoso ao extremo nas pessoas, mas ele potencializa isso e muito, entendeu? Então assim, todo mundo, cara, é um negócio absurdo. As pessoas, tipo assim, a pessoa vê um acidente na rua e ela não tá preocupada, ela não vai se preocupar em socorrer, por exemplo. Ela vai se preocupar em fotografar para botar no Facebook aquilo. Então, as manifestações políticas, elas não existem de fato. O que acontece? As pessoas falam, não, tá bom, vamos criar um evento no Facebook, o cara vai para uma manifestação política, não pela participação política, na maioria das vezes, mas sim, porque depois ele faz questão de fotografar ali, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Quer dizer, então assim, é um culto exacerbado ao narciso, ao ego, olha como eu sou. As pessoas não são, na maioria das vezes, aquilo que demonstram ser no Facebook. A maioria das vezes não é. Aquilo é fraude, eu brinco, eu chamo o que é fake book. Porque a maioria das vezes ali, sabe, é tudo falso, cara. Sabe, ali todo mundo gosta de animais, todo mundo é politicamente correto. Na vida real não é isso. Mas eu vi gente me mandar tomar no cu pelo Facebook, e depois encontrar comigo e vem todo sorridente. Mas peraí, cara. Quantas caras você tem, mano? Você me manda tomar no cu pelo Facebook e depois vem me dar beijinho? Ah, peraí, pelo Facebook não vale? Quer dizer, eu não sei se eu tô fugindo da tua pergunta, eu acho que até tô fugindo da tua pergunta. Mas assim, no que o Facebook, por exemplo, na questão de rock, de divulgação que você colocou das fanpages, as fanpages são culto a... tá bom, vamos botar a fanpage. Fanpage, olha o que significa fanpage. Uma página de fã, né? Uma coisa assim. Eu primeiro que eu já não gosto de ser um fã. Porque fã pra mim lembra para fã, fanático, né? Tal, não sei o quê. Eu não me considero fã de ninguém. Eu não sou fã de ninguém. Gosto, respeito o trabalho de muita gente, de muitos artistas, seja de banda de rock, seja de poeta. Não sou fã de ninguém. Não tenho mestres. Ponto. Tá? E a fanpage, o nome diz, eu tenho várias fanpages no Facebook, mas porra, né? Mas pelo conceito. Então eu tenho a fanpage da revista. Eu tenho uma fanpage que é a minha, onde eu coloco as minhas, enfim, da coletânea. É mais para tentar divulgar, com o intuito de divulgar o trabalho. Mas a maioria das bandas querem isso, os artistas querem criar esse tipo de coisa. É o culto à personalidade, o culto ao eu. Eu sou a coisa mais importante do mundo. Por que o Rock no Brasil tá nos estertores? Tá lá, cara, na câmara de gás, na máscara de gás, sim. Sabe, essa coletânea que eu bolei pra revista agora, ainda respira. Por quê? Porque pra mim é isso. Tá ali, cara, vamos tentar fazer esse troço continuar vivo. Mas por quê? A culpa é de quem? A culpa é de todo mundo. Inclusive dos músicos. Que estão mais preocupados com seus umbigos em ficar se auto, né? Do que efetivamente fazer alguma coisa. Eu falei outro dia eu comi uma encrenca no Facebook, uma discussão, mas mais ou menos baseado no seguinte, baseado nesse conceito de rock tá vivo, rock não tá, o que a gente pode fazer e tal. Começaram a postar isso, eu disse o seguinte, gente, é o seguinte, eu moro numa periferia, extrema periferia de São Paulo, ok? Rock não chega aqui, sabe por que não chega aqui? Porque vocês nunca quiseram. Se você chega para um músico que mora num bairro bacana em São Paulo, que se diz underground, e fala pro cara, vamos tocar no Jardim Ângela, vamos tocar em Tiradentes, nos rincões, as periferias, o cara não quer ir, não. Ele quer tocar no boteco ali perto da casa dele, no centro da cidade, ele não quer ir. Isso vale, eu tô citando um exemplo de São Paulo, onde eu vejo. Eu tenho certeza que isso acontece no resto do Brasil inteiro.
O cara não quer ir. Então o que acontece? O moleque, ele vai crescer, cara, ouvindo o quê? O que dizia pra ele a molecada da periferia de realidade? Era o rock? Os caras estavam longe dele. Não estavam ali. Ah, não. Começou a aparecer o pessoal do rap e começou a tomar conta. Só que como o rap é uma coisa que é problema, né? Da cabeça e tal. Veio o funk tomou conta. Mas por quê? Porque tá próximo dele. Lógico que a molecada de periferia não quer saber de rock hoje. Não quer mesmo. Porque os caras estão lá, cara. O cara tá morando num bairro bacana lá de São Paulo, entendeu? Tá morando num bairro bacana no Rio, seja lá o que for. Ele não vai lá. Ele não vai querer sair da casa dele pra ir tocar num. Sabe? Até um certo ponto o punk fazia isso, mas o punk deixou de existir. Entendeu? Tem aí algumas resistências, mas também. Então é isso. Aí o cara acha que o Facebook, que o YouTube vai resolver o problema dele. Aí o cara fala, pô, mas o cara não paga 10 pau pra ver o show da minha música. Não vai. Aí o que o camarada faz? Ele pega e espera, tá bom, alguém vai filmar essa porra com o celular, depois eu vejo no YouTube. Não. Por quê? Porque existe esse distanciamento também dele. Então, quer dizer, a culpa do rock, de uma forma geral, né? Vamos usar o rock como termo geral. Rock, metal, punk, enfim, tudo que você quiser. É o que? É dos músicos, em grande parte, é do público que não procura saber, é dos donos de estabelecimentos, de bar, essas coisas. Primeiro que quem criou esse conceito que rock tem que ser tocado em bar também, pode ser tocado em bar também. Eu sou de uma geração, na minha época da adolescência, os shows de rock aconteciam em teatros, temporadas de teatro. Muitos teatros da prefeitura que tem umas moscas, porque ninguém procura para colocar lá. Aí o cara quer tocar num bar, no Blackmore, ele quer tocar no Centro Cultural, só isso que ele sabe tocar. São Paulo é Centro Cultural. É isso aí. Você deu uma visão que, de tantas conversas que eu tive no Matéria-Prima, ninguém tinha tentado a isso, né? Como fazer com que as pessoas gostem da sua música, se tem aquela velha máxima de que você se espelhe quem está mais perto, e se o pessoal do rock não está mais perto da periferia, não há como se espelhar. É verdade. E outra, cara, uma questão que eu sempre me bati, não é porque eu escrevo, não é porque eu sou poeta que eu escrevo, tal, não sei o quê, mas eu sempre me bati na questão letras de música. Puta que, pô, não que você não tenha que falar, que você só tenha que fazer letras com conteúdos, mas puta, cara, 99%, mais de 90% do rock feito aqui, com exceção, com algumas raras, honrosas e maravilhosas exceções, as letras são uma bosta. Então o cara critica o funk, porque o funk, nossa, é sexista, olha, só fala de pornografia. Peraí, cara, pega as letras da maioria das bandas de rock. Do que os caras estão falando? É a mesma coisa. Lógico, eu não estou comparando musicalmente o rock com o funk. O funk musicalmente não existe, é um lixo. Aquilo é lixo, ponto, acabou. Eu estou dizendo o seguinte, para de criticar. Porra, mas tá vendo? Olha do que o cara está falando. Aí você pega as letras das bandas de rock, o cara fica falando em carrão, em mulher, em beber até cair, e vou beber pra caramba, babá. Bom, o que ele está falando? Na maioria das vezes não existe uma preocupação com o conteúdo, dizer, puta, eu vou dizer alguma coisa para atrair, sabe? Não, eu quero só zoar mesmo. É só zoar que você quer? Então não fala mal do funk, porque o funk também só quer zoar. O cara quer a mesma coisa que você tá com inveja porque o cara tá ganhando grana e você não tá. Ponto. Eu já ganhei muito inimigo por causa de falar isso. Eu quero que se dane. Você acha que isso aí veio se acentuando, por exemplo, não sendo saudosista, mas na década de 80 a gente tinha banda ruim? Tinha, lógico que tinha. Mas a gente tinha muita banda que falava do contexto na época, né? Político, né? Econômico e etc. E você acha que talvez a galera tenha perdido um pouco disso para virar uma coisa altamente comercial mesmo? Já que funk e outras músicas que você comentou aí não tem tanta letra, ou algum viés do rock foi para esse segmento aí, ó, vamos fazer uma letra de qualquer jeito, botar uma pegada assim para ver se pega o povão que de repente, não generalizando, não tem tanta cultura, seria isso? Cara, eu não vejo isso, não.
eu não vejo pelo seguinte, você tem... Bom, a gente tá aqui se limitando num universo chamado rock Brasil, né? Não tá, tudo que a gente tá falando de rock, a gente tá se limitando ao nosso paizinho aqui, né? Então, vou dizer o seguinte, cara. O que você tinha? Nos anos 70, o grande barato do rock no Brasil era o rock progressivo. Uma porrada de banda copiando, Yes, copiando Pink Floyd, todo mundo, com letras que eram, na maioria das vezes, cara, ridículas, risíveis, aquela coisa, né? Nada fazia sentido com nada, aquelas coisas, né? Tipo Gato Pimpão, meu, olha aí a bruxa, a fada, olha aquela fadinha, viu uma fadinha no jardim, vou comer uma maçãzinha. Na maioria das vezes, bobagem. Lógico, sempre dizendo, existiam as exceções. Nos anos 80, nesse ponto, eu concordo contigo nesse ponto. Nos anos 80, aquela geração pós-punk no Brasil, elas tinham realmente uma postura com letras um pouco melhores, sabe? Aquelas bandas que são chamadas de pós-punk, né? Mas que tinha aquela veiazinha do gótico e tal, tinha uma preocupação maior com letras e tal, aquela coisa. O boom do rock no Brasil foi nos anos 80. Embora nos anos 70 foi efervescência, porque o Brasil tem uma defasagem aí agora, não tanto com a internet, mas Ana Maria Baiana disse um tempo atrás mais ou menos o seguinte, né? O que aconteceu nos anos 70 no Brasil foi o que aconteceu nos anos 60 lá fora. Porque a gente tinha censura política, uma série de dificuldades de chegar material e tal. Então o que aconteceu? Aqueles festivais de rock, todos que aconteceram nos anos 70 e tal, aconteceram nos anos 70, quando lá fora aconteceram 5, 8, 10 anos antes. Então, nos anos 80, deu essa, até em função de Rock in Rio, o rock ficou na moda no Brasil nos anos 80, por causa de Rock in Rio e uma série de outras coisas. Embora ele já exista aqui desde quando começou lá fora, já começou aqui. Em 1954 já tinha gente gravando rock no Brasil. E o que aconteceu? A partir do fim dessa geração do pós-punk dos anos 80, o rock começou no Brasil, começou a entrar em declínio, os caras que já estavam ali começaram a ficar velhos, começaram a puxar, tirar o time e tal, não sei o quê, e isso só piorou. Na questão letras e tal, isso só piorou. Isso não melhorou e vem piorando, com as devidas e honrosas exceções, tá? Recentemente, até a primeira faixa da coletânea da revista, que é a banda Salário Mínimo, uma banda antiga pra caramba, dos anos 70, dos anos 70 ainda tal, grava música Fatos Reais, mexendo justamente com a questão da Copa, vocês estão alienados com futebol e tal. Quer dizer, eu falei, poxa, bacana, cara, não é uma preocupação e tal. Então isso faz com que as pessoas, simplesmente você pega as letras do rap, cara. Fala da realidade. Você só tem que falar de realidade ruim? Não é que você só tem que falar de realidade ruim. Mas será que a tua vida é só encher a cara, andar de carrão ou de moto? Falar. A maioria faz isso, a maioria age assim, puramente fugindo de tudo. Então não critica o outro, não critica o cara do funk, não deixa o cara do funk quieto, sabe? Os caras. Bosta. Eu vi uma pessoa em uma entrevista que perguntou pra você qual era um show inesquecível pra você. E a sua resposta pra mim não poderia ser outra, que você falou de Dio. Uhum. E de tudo que eu já li e vi sobre Dio, eu vi que a pessoa humana dele era maior do que o próprio trabalho. Uhum. E eu acho que talvez a expressão, a forma, né, de Dio seja justamente vai de encontro, né, a tudo que a gente falou, né? O diferencial no fundo da poesia, da música, é o quanto você pode ser um cara que de uma maneira ou de outra não tem medo de tentar fazer a coisa certa, né? Eu queria que falasse um pouco aí sobre essa história do Dio, como é que foi esse show? E por que você ficou tão impressionado?
cara, é assim, essa entrevista que tá falando, uma pessoa perguntou aí, por que você tá falando? Você falou que você estava no primeiro show de rock que teve de um artista internacional no Brasil, que era o Alice Cooper, e você tá falando que o mais importante foi do dia. Eu falei, pois é. Por quê? Primeiro, eu tive um show do Alice Cooper em março, se não me engano, de 74, eu tinha 16 anos. Legal, cara, aquilo marcou pra caramba. Naquela época você não tinha, ninguém vinha pra cá. E, pô, foi legal pra caramba e tal, tudo que representou e tudo. E nesse, né, foi passando o tempo, vi um monte de shows nacionais, internacionais, festivais aqui, porra, porradas e porradas e porradas que eu não tenho como. Só que, num determinado momento, eu acho que foi 2001, o Dio veio para São Paulo, fazer um show, e eu tava bem do lado, bem na frente do palco. E já tinha acontecido algumas coisas, um pessoal ter ido lá no hotel e falar, pô, cara, o cara chega lá, ele faz questão de descer e atender todo mundo, sorrir para todo mundo, atende todo mundo bem. No show, a atitude dele ali com as pessoas que estavam ali na frente, ele pegava qualquer um que tivesse uma camiseta, um pedaço de papel com o nome dele, qualquer troço que tivesse ali na frente, ele pegava, sabe? Assim, muito respeito com todo mundo que estava ali. Então isso, e você percebia que não era uma coisa, vamos dizer, forçada, que ele não estava fazendo média, entendeu? E assim, por tudo aquilo que eu conhecia da carreira do Dio, conhecia a carreira do Dio lá do Rainbow, quando ele foi. E principalmente, cara, depois que ele morreu, que veio à tona, que veio a público, coisas que ele fazia que ninguém sabia, sabe? Atitudes humanas mesmo. Cara, eu li uma matéria, uma declaração do André Matos, falando que, se não me engano, na época do Angra, mas enfim, eles foram para o México e ia ter lá um festival, alguma coisa que eles iam participar, tanto o Dio ia participar quanto eu acho que era o Angra ia participar. E ele falou que ele sentiu como se ele fosse a estrela e o Dio fosse o fã, sabe? Pelo tratamento, pelo respeito. Ele falou, ele é o cara que puxa a cadeira para a pessoa, um amigo, para uma mulher sentar, um verdadeiro cavalheiro, um cara educado, um cara que respeitava todo mundo. Então, pra mim, a maneira como o que eu senti ali com dele, naquele momento, naquele show, foi isso. Então, isso pra mim me marcou muito como show. Eu vi pra quem viu, eu vi show Rico Wakeman em São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, coral, caramba. Como espetáculo é fantástico. Só que assim, marcou um espetáculo sensacional. Agora, esse show do Dio pela pessoa, porque eu acho que, acima de qualquer coisa, um artista, ele é uma pessoa. E do outro lado, mais que um cara que vai comprar um CD dele, que vai pagar para ver um show dele, é um ser humano. E é isso, essa relação que eu vi, essa relação de respeito humano do Dio com relação às pessoas. Por isso que me marcou esse show. Perfeito. E dentro desse respeito, eu vou abrir um espaço para você divulgar aí seu site, como é que a gente faz para poder comprar seus livros. Divulga aí você como você quiser. Bom, cara, tem o site, vamos dizer, o site oficial, né? Tá aí desde 97 no ar, que é o abarata.com.br. O site tá até meio desatualizado, isso até desanima, né, meu? Quando você vê que ninguém, adianta você postar que ninguém vai ver, enfim. Mas lá tem, falando dos meus livros, enfim, tem informações sobre toda a minha trajetória até agora. E aí tem link pro blog, que é no blog tá um pouco mais atualizado, Facebook, e tem a revista, né, cara? A revista Gatos e Alface, que a gente tá fazendo aí, já tá saindo o número 4 da revista, agora em setembro vai sair. E é uma revista assim, é uma revista artesanal, é uma revista que eu faço em casa, não é um fanzine, porque
porque eu faço questão de ter a qualidade de uma revista. Mas é uma revista totalmente feita em casa, uma revista voltada para... Não é uma revista de rock, mas é uma revista que eu digo é o seguinte, uma filosofia de rock. Tá? Então, assim, é feita com textos de amigos que colaboram, que escrevem sobre, sabe? Não é uma revista que eu vou ficar lá colocando, bom, a Black Sabbath, matéria de capa. Não, mas tá bom, não me interessa estar colocando a biografia do Black Sabbath lá na internet, tem um monte disso. Eu quero que pessoas que coloquem visões diferentes, entendeu? Na número 4, por exemplo, saiu uma entrevista do Tony Iommi com o Christopher Lee, cara. Sabe? O Christopher Lee é uma figura. Como no número 2, a gente colocou um bate-papo entre o David Bowie com o William Burroughs, cara. Umas coisas assim. Né? Então essa revista tem o site, né, que é gatosealface.com.br. Tem a fanpage. A gente comentou aí na revista, e por qualquer uma dessas formas a revista pode ser pedida. É uma revista que tem aí uma tiragem de 300 exemplares. Na próxima agora vai sair uma coletânea, que eu já citei aí várias vezes no meio do caminho aí, que é uma coletânea que a gente está fazendo só com bandas nacionais, são 18 faixas, uma boa parte inéditas. Então esse CD vai ser encartado na revista. E a gente provavelmente vai fazer um evento aqui em São Paulo no final de setembro. Vai ser lançada essa revista, uma coletânea depois de RPM, Relicário de Poesia Marginal. A gente vai fazer tudo isso aí, vai fazer um barulho junto ali. Enfim, eu acho que a maneira mais fácil é justamente por infeliz do Facebook, né? Me achar. Mas tem aí os sites aí que eu falei. Pode botar no Google meu nome, não acho que é fácil, né? Eu não quero me esconder, meu. Eu sou fácil de achar. A gente tá perto de terminar essa conversa da gente. Pô, já, mano? Eu queria só que você falasse sobre duas coisas que eu fiquei curioso. Uma fala sobre uma ópera rock que você tem, né? Fala um pouco sobre ela. Bom, Vitória ou a Filha de Adão e Eva. Isso é uma... A história é mais ou menos o seguinte, eu assisti Tommy 27 vezes no cinema. Olha que depois eu passei em vídeo, televisão e tal. E eu sempre fiquei com aquele negócio matutando na minha cabeça, porra, eu não sou músico, eu queria escrever uma ópera rock. Porra, não sei compor, cara. E o que eu fiz? Eu escrevi esse texto. É uma ópera rock que são 33 temas, dividido em 33 partes, propositalmente, em que eu conto a história da Vitória, que é a filha de uma... Ela nasce num puteiro, é a filha de uma prostituta, com o Adão, né? Ela chama Eva, mas é uma prostituta, e o pai chama Adão, que é digamos, um pastor picareta, sem vergonha, que estupra a Eva e tal, não sei o que lá, e a Vitória nasce disso, e ela nasce num bordel. E aí tem a trajetória da vida dela toda. Então eu escrevi todos esses temas e tal, assim, escrevi o libreto, concepção, a ideia de como que seria. E foi quando eu travei um conhecimento mais próximo com o amigo Cantuso Júnior, o grande Alfa Terceiro, que um cara que é um músico com formação erudita, ele tem um currículo fantástico. E eu falei pra ele, cara, tá aqui, ó, eu escrevi isso aqui, cara, você quer fazer e tal. Ele pirou na ideia e pegou pra ele. Eu falei, é o seguinte, musicalmente, a batata tá na tua mão. Você faz. Eu só não aceito uma coisa, cara, que você mude nada no que eu escrevi. Você respeitando a coisa, a forma que eu escrevi, não mudando palavra, não mudando nada, não muda nada. Tudo bem, você faz o que você quiser. Então ele compôs alguns temas, chamou algumas bandas, alguns artistas, tem 2 ou 3 artistas de Campinas, que ele é de Campinas, o amigo. Tem uma banda de Minas, que é o Sub-Rosa, que fez uma parte, enfim, várias pessoas fizeram compuseram em cima do que eu tinha escrito. Tem a narração, que quem faz a narração é o Ricardo Alpendre, que é o vocalista da banda Tomada, que existe um locutor, né? Porque existe um narrador que narra toda a história, e a gente fez isso, cara, artesanalmente. O livro é artesanal, o livreto é artesanal. O CD, a gente fez na época 500 exemplares
de CD. E tá aí. Para que um dia, se alguém se interessar em levar isso como uma ópera rock, porque é aquela coisa, no Brasil existem óperas metal, né? Metal, várias já foram feitas na linha de metal. Rock, a minha ópera rock, nenhuma. Eu mandei isso para um monte de diretor de teatro, porque isso, como musical de teatro, ficaria fantástico. Ninguém se interessou. Uma única pessoa me disse, não, você precisa de uma produção cara. É uma produção cara. Tá? Eu, atrás de dinheiro do governo, eu não vou. Me disseram, pô, vai atrás de PROAC, atrás de Lei Rouanet. Eu não vou, não me interessa o dinheiro do governo. Mesmo porque, cara, não vai adiantar. Aí eu vou conseguir uma autorização de captação, vou chegar onde? Na Petrobras e falar, meu, eu sou água barata assistindo uma ópera rock. O cara vai falar, meu, ó, passa lá no xerifado, pega lá um... Entendeu? Não adianta, tá aí. Pra que se um dia alguém se interessar, aí, e se alguém se tiver, de repente alguém tá vindo e fala, pô, cara, deixa eu pensar pra quê. E assim, existe o libreto com CD, não são todos os temas que estão compostos, tá lá a ópera inteira no libreto. Porque essa é uma coisa que a gente tem que gravar 2 CDs, essa é uma coisa que a gente não tem grana, não tinha grana pra fazer. Então tá lá, o conceito tá lá. E fora o Vitória, deixa eu até puxar o gancho do Vitória, porque tem um outro trabalho que é agora desse ano, que é o Serengop 2332, que não é uma ópera rock, mas é um tema conceitual. Eu escrevi da mesma forma, escrevi um tema que tem 2 inspirações básicas. O 2112, do 2012 do Rush, que é inspirado no Anthem, que é um Living and Rain. E nesse texto que eu escrevi, Serengop nada mais é do que a palavra estrela vermelha em galês. Eu faço uma crítica ao socialismo básico, então eu conto numa sociedade no futuro em que as pessoas, não existe mais o indivíduo, não existe mais a pessoa indivíduo. Todo mundo é igual, ninguém tem rosto mais, ninguém tem sexo, ninguém tem porra nenhuma, sabe? E de repente aparece um cara que eles não, o indivíduo é importante. Enfim, esse também se interessar, isso é um trabalho que a gente fez também. Então tem o Amir musicou, também o Amir Cantucci fez a parte musical, a maior parte é narração, ele é poesia musical, vamos dizer assim, tem uma dos temas, são 7 partes, um dos temas ele compôs uma música. E fora isso tem 7 faixas bonus track, visão instrumental dele. Serengop tem 2.323 minutos e 32 segundos, ou seja, 23, 30. Isso é uma coisa que ele quase me bateu quando eu falei pra ele, você tem que fechar a porra em 23 minutos e 32 segundos. São esses 2 trabalhos aí que a Vitória é de 2010 e tá aí. Quem quiser também pedir. Né? E o outro seria o seguinte, a música Sangue de Barata, que se eu não me engano foi sua, e que ganhou um prêmio não recebido. Que história foi essa exatamente? Não foi, cara. Até hoje, os caras da banda estão esperando esse prêmio, até nem eu, né, meu? Nem digo por mim. Porque, na verdade é o seguinte, eu acho que até posso comentar que você me passou a música do Carro Bomba, chama Sangue de Barata, se tem alguma coisa a ver com isso, cara. Porque, inclusive, peraí, mas tem a Sangue de Barata, que você perguntou agora, que tem a ver comigo, é o seguinte: existia um poema chamado Sangue de Barata, que eu escrevi acho que em 2001. Em 2002, o pessoal da Tu Blues, que é uma banda do interior de São Paulo, lá da Lorena, o César Basto Tosco, falou, pô, cara, quero fazer uma música e tal, pô, legal, fizeram a música. Em 2002, em 2003 eu organizava um festival na Wesley, na Finada, lá em São Paulo. Eu trouxe eles pra cá, eles tocaram essa música pela primeira vez, foi muito legal porque ele falou, você não vai ouvir a música a não ser ao vivo. E aí eles tocaram essa música e tal, isso um festival que eu fiz em 2003. Em 2007 teve o festival Rock na Net, que teoricamente era um festival que as bandas se inscreviam e existia a primeira fase de votação que era escolhido o pessoal, os internautas escolhiam as semifinalistas e tal.
A final foi no INT, Instituto de Música e Tecnologia, em São Paulo e tal, não sei o quê. E estava prometido a gravação de um DVD dessa música. Fizeram a filmagem foi feita, existe esse vídeo inteiro no YouTube que o César colocou, do vídeo oficial, né, que estaria constando e o prêmio, não havia um prêmio, houve um troféu que eu recebi com a banda era do interior. Eles voltaram, eles tocaram. O festival foi sexta e sábado, então na sexta-feira à noite eles terminaram de voltar primeiro. Eu recebi o prêmio. Eles mandaram o troféu eles receberam. O DVD, que seria o prêmio pelo primeiro lugar no festival, nunca foi feito. Ali tinha grana de PROAC, tinha patrocinador. Alguém meteu a mão nessa grana, entendeu? E a banda não recebeu os prometidos 200 DVDs, que seria o prêmio por essa música. Mas foi muito legal porque a música levou o primeiro lugar, chama Sangue de Barata. E agora a música do Carro Bomba veio depois disso. É isso aí. Tranquilo. Luiz, realmente um enorme privilégio ter você aqui numa matéria-prima. E antes de eu perguntar uma coisinha que eu sempre pergunto às pessoas que participam de matéria-prima, primeiro eu vou dizer a você o seguinte: não vai adiantar queimar seus livros, a sua obra e tudo que você fez, porque você é um cara que tem um ímpeto da criação. Então quem tem o ímpeto, a coragem da criação é eterno, cara. Então eu vi que você comentou, às vezes eu me desestimulo de criar alguma coisa e ver que de repente o pessoal não vai lá, não comparece, mas são ações assim feitas a sua, são ações assim feitas por muita gente que tá aí para fazer a cultura, a música, a poesia, a coisa crescer, que devem ser valorizadas. E o Matéria-Prima valoriza demais ações feitas a sua. É a primeira coisa que eu tento dizer. A segunda, cara, fazendo até uma brincadeira, né? Dizem que quando o mundo acabar, são dois bichinhos que vão sobreviver, né? É o escorpião e a barata. Então, pode ter certeza que o seu trabalho, velho, se acaba o mundo, mas quem foi valorizado por ele, até fazendo a menção a Dil, né? Quem é educado, quem tenta fazer as coisas de maneira humana, não tem sentimento ruim, não tem inveja, não tem mundo que mude para o mal, que afete o coração daqueles que já nascem para serem iluminados, tá bom? E quem não conhece Matéria-Prima, a gente brincou aqui que é a história da fanpage, mas é uma fanpage de todos, não é uma fanpage só minha, é uma fanpage para divulgar a galera da música, seja a galera do produtor, seja a galera que toca. Então é só buscar no Facebook Matéria-Prima, tudo minúsculo, PE de Pernambuco, adicionar a gente, o meu perfil Gilberto Santana, pode me adicionar, marcar uma entrevista, mostrar seu trabalho. E no YouTube hoje em dia são muitas e muitas entrevistas feitas essa, que na verdade são papos, é só procurar Matéria-Prima no Facebook ou Matéria Uner, que é o programa. E eu queria terminar essa perguntando agora meu amigo Luiz Carlos Barata, se ele gostou aí de participar do Matéria-Prima, que ele desse a opinião dele, até mesmo que a gente tá fazendo um ano agora dessa iniciativa, e eu gostaria da sua sincera opinião. Cara, óbvio, muito bacana. Assim, uma coisa eu falo pra você, tu ganhou mais um amigo, sinceramente. Eu não sou de ficar adorando pirando, né? E eu acho que um trabalho como o teu sabe, é um trabalho de extrema importância, porque você está fazendo exatamente aquilo que eu faço, entendeu? Você está fazendo, você não está buscando glória, você está fazendo aquilo que você gosta, você está fazendo para você, para o dono, para as pessoas, gente, tá fazendo.
é por uma satisfação sua, é por um prazer seu. E isso, pra mim, não tem o que paga. É aquela coisa, eu estou deixando a minha marca. Do mesmo jeito que você falou que não adianta eu queimar meus livros, a mesma coisa no seu caso. Tá? Então assim, pô, foi muito legal a gente tá aqui conversando, sabe? Você tá em Recife, eu tô em São Paulo, e a gente, na hora que as pessoas estiverem assistindo isso, vão estar em X partes do mundo, em qualquer parte do mundo. Puta, cara, só tenho que te agradecer pelo espaço aqui, né? Por você ter, assim, aqui, tá dando essa oportunidade pra gente, porque eu acredito nisso, né? Eu não vou ficar esperando, porra, eu não vou dar entrevista pro cara que tem um blog, pro cara que tem um canal no YouTube, então não, eu quero dar entrevista pra Globo, quero que se dane, sabe? Então assim, tem muita gente que não dá valor ao trabalho da gente porque fica esperando coisas maiores. Muita gente não quis participar da minha coletânea porque o cara não, eu quero que a gravadora X ou Y, a Globo me chama. Ah, cara, então vai ficar esperando, sabe? Todo mundo que chega pra mim e fala, pô, cara, você dá uma entrevista, puta, meu, dá entrevista é um negócio meio assim, né, meu, pomposo, né? Sabe? Então não é dar uma entrevista, puta, legal, vamos bater um papo, cara, e você vai escrever, você vai gravar, no meu caso aqui, enfim. É legal. E, enfim, mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela amizade, pela maneira tranquila como você, que a gente conversou aqui, como se a gente estivesse conversando aqui na sala da minha casa, da sua casa, e é isso que é legal. O respeito, né, mútuo, para mim, a coisa mais importante é isso. As pessoas respeitarem o trabalho, principalmente o trabalho do outro. Muita gente pode não concordar com o seu trabalho, muita gente pode não concordar com o meu trabalho, mas uma coisa tem que haver respeito, e principalmente entre pares, né? Interpares. E eu, a partir de hoje, como eu falei, eu não conhecia seu trabalho, mas né? Estou conhecendo agora, você pode ter certeza que você tem aqui um parceiro, sabe? Vamos correr junto, porque sempre o meu lema, a assinatura do meu e-mail é o seguinte: vamos em frente. Sempre. Dificuldade tem pra cacete, já teve, já vai ter, a gente que não tá aí na grande mídia, não tem grana, não tem porra nenhuma, tá, se vira, tira dinheiro da onde não deveria, muitas vezes, né? Mas tá ali insistindo e fazendo aquilo que acredita, aquilo que sente e aquilo que vive. Isso é honestidade. E pra mim só vale assim. Legal? E, meu, mais uma vez, obrigado pelo espaço mesmo. Então, aí, quando precisar, quando tiver afim, é só chamar. Igualmente. Há um tempo atrás, eu conversando, eu acho que foi com o Robertinho do Recife, eu disse o seguinte para ele: há muito tempo atrás chamavam a cultura do rock, da música, de cultura underground. E eu perguntei a Robertinho o seguinte: Robertinho, estão cerceando tanta cultura, que cultura virou underground? Então, são iniciativas como a nossa, de tantos outros, que tentam levar informação verdadeira, sem firula, para que a gente volte a ler, a pesquisar, a aprender um com o outro. A história está nisso. A história da humanidade está no respeito entre os pares, como você falou. É assim que a gente vai conseguir sobreviver. Afinal, a cultura é simplesmente o hábito de um povo. E que o nosso hábito seja sempre do respeito, tá bom? Matou a pau. Fechamento com chave de ouro. Nada que acrescentar. Perfeito. Obrigado, querido. Matéria Oner com Luiz Carlos Barata. Valeu.